Queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Que a presença de Deus esteja inundando a sua casa, a misericórdia e a graça dele esteja renovando a sua vida nessa manhã. Que, sobretudo, o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus e a doce voz do Senhor que nos chama para a sua presença. Que você possa adorar conosco agora, cantando esse cântico. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerra, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva. Deu-me de beber água viva. Deu-me de Ele deu-me de beber água viva. Deu-me de beber. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos nesse domingo o estudo de Atos dos Apóstolos, hoje, especificamente capítulo 21, versos 17 a 26, que é a chegada de Paulo na cidade de Jerusalém. Nós que temos acompanhado essa viagem de Paulo desde Troade a caminho de Jerusalém, hoje nós concluiremos essa parte, ou pelo menos uma parte dessa história, que é a chegada de Paulo à cidade de Jerusalém. No próximo domingo nós não teremos o estudo de Atos dos Apóstolos, nós teremos o estudo sobre o último cântico de Natal, que é o cântico de Simeão. É o cântico, um dos cânticos do Advento, né, que nós temos conversado nos cultos das 19 horas. Esse é o último dos cânticos que foram proferidos a respeito de Jesus, que nós temos conversado nesse período do Advento, na preparação para o Natal. Então, no próximo domingo, nós não teremos o momento do estudo de Atos, mas não perca esse momento de estudo sobre o Cântico de Simeão, que é uma mensagem maravilhosa que nós temos no Evangelho de Lucas. Mas antes de nós conversarmos sobre Atos, capítulo 21, versos 17 a 26, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Deus bendito, pelo teu grande amor por nós, pela bênção da tua presença, presença bendita, presença que alegra o nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, pela iluminação que nos dás para compreendermos a tua palavra. Agora venha, ó bendito Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoar nesse momento de estudo da tua palavra. E que sejamos por ela edificados, sejamos por ela, ó Deus, convertidos, atraídos até a tua santa e poderosa presença.
Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pois bem, então vamos à leitura, capítulo 21 de Atos, versos 17, diz assim: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. O pastor colocou aqui o verso 17 para que possamos entender o contexto, né? No verso 17 nós já conversamos no domingo passado, que foi a recepção alegre, né, em Jerusalém de Paulo e os demais irmãos, aqueles irmãos que estavam na caravana junto com Paulo nessa longa jornada a partir de Troade até a cidade de Jerusalém. O texto nos conta no verso 18, né, que no dia seguinte, após então essa chegada em Jerusalém, Paulo foi com os demais irmãos e se reuniram com Tiago e os presbíteros ali de Jerusalém. Eu queria que você notasse com atenção o fato de que aqui nós não temos a menção nem de Pedro, nem de João e nenhum dos outros apóstolos. Nós temos apenas a menção de Tiago, com uma liderança já sobre a igreja de Jerusalém. Já vimos isso desde o concílio de Jerusalém, que Tiago presidiu esse concílio para decidir sobre como deveriam se comportar os gentios. Tiago agora, junto com os presbíteros, né? Nós vimos no capítulo 20 de Atos, os presbíteros de Éfeso, os presbíteros agora de Jerusalém, né? Eram irmãos que tinham esse trabalho do pastoreio, tinham um trabalho de cuidar do rebanho, como nós vimos no estudo de Atos capítulo 20. Pois bem, aqui nós não temos então a menção dos outros apóstolos. Lembremos-nos que esse Tiago não é o Tiago apóstolo, já que o Tiago apóstolo foi morto por Herodes. Aqui se trata de Tiago, o chamado irmão de Jesus. Lembremos-nos que Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta, né, que nós temos na Bíblia, chamada Tiago. Essa carta na Bíblia que tem o nome de Tiago, esse Tiago não é o Tiago o apóstolo, é o Tiago, irmão de Jesus. E esse irmão de Jesus se transformou, né, já no início da igreja, numa grande liderança. E lembremos-nos que uma das questões que envolvia a discussão de Paulo em Jerusalém era que um grupo, né, enviado por Tiago estava indo às igrejas falando que os irmãos deveriam se circuncidar, se abster de alimentos contaminados. Lembremos-nos de que havia essa situação porque muitos utilizavam-se do nome de Tiago, que era um judeu, portanto ligado à igreja de Jerusalém, uma igreja judia, que praticava, né, ao mesmo tempo os rituais, muitos dos rituais judaicos, como circuncisão, como abstinência de certos alimentos, a própria guarda do sábado, enquanto as igrejas dos gentios haviam sido libertas ou liberadas de cumprirem essas, entre aspas, obrigações que os judeus entendiam que deveriam serem cumpridas. Veja que já no início da igreja nós temos então uma divisão, uma situação complicada, que era a igreja dos judaizantes, que eram aqueles ligados a Jerusalém ou aqueles ligados às sinagogas onde a igreja começava, que entendiam que os cristãos, os novos convertidos à fé cristã vindo do paganismo, deveriam se comportar culturalmente como judeus, quer seja na prática na guarda do sábado, quer seja na abstinência de certos alimentos, outras questões relacionadas às práticas judaicas. Os gentios, por outro lado, entendiam que o fato de serem cristãos, de terem se convertido à fé cristã, não tinham que, de maneira alguma, abraçar qualquer tipo de elemento da lei judaica nem da cultura judaica. Veja que a igreja, então, enfrentou uma grande situação já no seu primeiro e segundo século, que seria
a igreja era uma continuação do judaísmo e por conta disso os cristãos deveriam ser assim, se comportarem assim como judeus, ou não, ou havia uma ruptura. A igreja de Jesus Cristo não tinha absolutamente nada mais a ver com o judaísmo. Veja que essas duas questões, quando elas são colocadas assim, elas se tornam um grande problema. Por quê? O pastor já conversou isso no estudo de Atos dos Apóstolos. Porque se por um lado a igreja cristã nasce dentro do judaísmo, tem como a tradição a própria fé judaica, o próprio Antigo Testamento, é claro que a igreja cristã e a igreja de Cristo não está submissa à cultura judaica e nem às questões da religiosidade das leis morais do judaísmo. Por outro lado, ela tem essa tradição e tem as próprias profecias e tem a lei, que é vontade de Deus revelada. Mas o grande problema é quando os judeus tentam impor a sua regra moral ou tentam impor sobre os cristãos a guarda de dias sagrados e outras questões relacionadas a leis cerimoniais que para os cristãos não tem nenhum sentido. Veja que quando então Paulo chega em Jerusalém e encontra Tiago e os presbíteros, nós já sabemos muito bem que aqui o texto quer nos apontar essa situação que já era conflituosa e Paulo tanto sofreu nas suas viagens, que eram os judeus ou aqueles judaizantes, que eram os cristãos convertidos do judaísmo, né, os chamados judaizantes, que queriam impor as chamadas leis judaicas sobre os cristãos. E aqui em Jerusalém, quando Paulo chega em Jerusalém, nós já encontramos de cara esse grande conflito, essa situação conflituosa que Paulo havia passado. Como será que Paulo será tratado por Tiago e os presbíteros? Será que nós teremos aqui uma situação em que vai se apontar mais uma vez a distância entre judeus e gentios? Será que mais uma vez nós teremos um conflito entre a igreja gentílica e a igreja de Jerusalém? Ou não? Ou será que teremos aqui um avanço na unidade? Lembremos-nos que Paulo vai para Jerusalém levar uma oferta por conta da grande fome que estava sucedendo na Judéia e que muitos cristãos estavam passando fome na Judéia. Paulo faz com que as igrejas gentílicas levantem uma grande oferta para ajudar esses cristãos a passarem por essa situação. Então voltemos para o texto. O verso 19 nos conta que Paulo então chega junto aos presbíteros e a Tiago e fala, né, com detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Eu gosto dessa expressão no verso 19, o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ele não diz assim, o que eu fiz ou o que Paulo fez, né, com a ajuda de Deus. A gente às vezes usa essa expressão, né? Com a ajuda de Deus eu fiz tal coisa, com a ajuda de Deus farei tal coisa. Aqui Paulo diz, Deus fez por meu ministério. Deus agiu através de Paulo para cumprir a sua vontade. A vontade era do Pai, do Deus o Pai, a glória é dele e o poder para executar é dele. Deus fez através do seu ministério. Verso 20, ouvindo isso, eles deram glória a Deus e disseram, você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Aqui, então, Tiago, junto com os presbíteros, dizem a Paulo que há muitos cristãos, muitos que se converteram à fé cristã, mas são defensores da lei, são defensores leais, são zelosos da lei. O que ele está dizendo, em outras palavras, você sabe, Paulo, que aqui em Jerusalém há muitos que se converteram à fé cristã, mas que continuam zelosos do cumprimento da lei. Verso 21, eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Pois bem, a questão é que o Tiago então diz a Paulo que chegou a informação para esses judeus lá de Jerusalém de que Paulo estava dizendo que os cristãos judeus deveriam se abster da circuncisão e deveriam também
agora estarem livres de qualquer costumes da lei mosaica. Quando ele usa costumes, ele está dizendo as questões culturais, né? Os costumes relativos a não apenas a guarda do sábado, mas também a questão dos alimentos contaminados. Pois bem, quando eles falam para Paulo, né, ou quando o Tiago fala para Paulo que eles estão com essa informação lá em Jerusalém, a gente começa a se perguntar como é que essa informação chegou em Jerusalém de maneira tão distorcida. Será que foram os judeus que perseguiram Paulo em Corinto, em Éfeso, esses judeus que se levantaram contra Paulo para apedrejá-lo, para matá-lo? Será que foram esses judeus que levaram essa informação errada, essa informação distorcida, de que Paulo estava passando por todos os lugares e falando para os judeus que se convertiam à fé cristã, que eles deveriam abandonar a lei e deveriam deixar de circuncidar seus filhos? Nós podemos ler no próprio Atos dos Apóstolos que essa informação é completamente equivocada, que eles foram mal informados, foram vítimas de uma fake news, né? Olha só as fake news já no tempo de Paulo, né? Porque o próprio Atos dos Apóstolos nos relata que, né? Você vai ver na tela aí, que Paulo defendia que os judeus fossem circuncidados. Lembremos de Timóteo, lá no capítulo 16, verso 3. Lembre que quando Paulo foi levar Timóteo, ele circuncida a Timóteo, para Timóteo não ser acusado de ser um judeu que não tinha passado para a circuncisão, e assim exatamente livrar dessa acusação de que Paulo estava pregando contra a circuncisão dos judeus. Lembremos também que Paulo fez o voto de Nazireu, lá no capítulo 18, verso 18, né? Paulo fez o voto de Nazireu e ele está, inclusive, indo para Jerusalém para cumprir esse voto. Ainda mais, na letra C, aí, dá uma olhadinha. Veja que Paulo havia se apressado a fim de chegar para a festa de Pentecostes, para celebrar o Pentecostes, como nós já vimos no domingo passado, Atos 20, 16. Esses relatos, né, esses textos que nós citamos aqui, mas a leitura simples de Atos dos Apóstolos nos mostra claramente que Paulo dizia para os judeus e agia com relação aos judeus que eles deveriam manter as suas práticas judaicas. O que não deveria acontecer era a imposição dos costumes judaicos sobre os gentios. Mas agora há uma distorção dessa mensagem de Paulo para que Paulo pudesse ser acusado de estar se levantando contra os judeus, se levantando contra as práticas judaicas, os costumes judaicos e contra a lei de Moisés. Verso 22. Que faremos então? Certamente saberão que você chegou. A questão é, Paulo, você está em Jerusalém, eles estão informados da sua presença e estão informados também que você está nas suas viagens missionárias falando que os judeus não devem se circuncidar e nem guardar os costumes da lei, afrontando assim a lei de Moisés. O que nós vamos fazer? Então, Tiago faz um conselho a Paulo, verso 23. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Aqui se trata do voto de Nazireu, conforme nós lemos lá em Números capítulo 6, de 1 a 21. Dê uma olhadinha depois sobre o voto de Nazireu, a todos os detalhes de como esse voto era praticado, o tempo, a abstenção de alimentos, que você pode depois ver com todo cuidado. Verso 24, leve esses homens e participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Tiago então sugere que Paulo faça todo o procedimento do voto. O mais interessante no verso 24 é que Tiago sugere que Paulo estaria contaminado, né? E porque ele passou um bom tempo entre os gentios, que ele passou um bom tempo junto com os gentios nessa viagem missionária, e portanto ele, antes de entrar no templo, ele tem que passar pelo processo de purificação. Tiago diz com todas as letras, então, que Paulo
por estar contaminado, tem que passar pela cerimônia da purificação. Essa cerimônia da purificação era feita nos tanques que ficavam fora do Templo de Jerusalém, e havia todo um ritual, né, de purificação. Os fariseus ficavam muito atentos para que as pessoas seguissem com rigor, e ai daquele que entrasse no templo sem passar pelo ritual de purificação e sendo descoberto depois que tinha estado junto com um gentil, ou comido com um gentil, ou ter mesmo andado numa terra estrangeira. Então Tiago fala para Paulo que Paulo, assim como os demais contaminados, Paulo deveria se purificar antes de entrar no templo. Agora a questão é como será que está o coração de Paulo diante de tais conselhos de Tiago, né? Você imagina Paulo agora em Jerusalém, levando aquela oferta de amor dos irmãos, desejando chegar ali e conversar com os irmãos e prosseguir a sua viagem. Veja que ele tem um programa, ele quer ir para Roma, depois de Roma ele quer ir para Espanha, ele quer continuar a sua missão. E ele chega ali em Jerusalém, é recebido com alegria, mas agora há um conselho para que ele possa se unir junto com 4 homens que estão fazendo voto de Nazireu. E não apenas isso, que Paulo pudesse estar com eles, participar do ritual de purificação e inclusive pagar o alto custo das despesas. Tudo isso, Tiago diz, que se Paulo fizer isso, se ele participar do ritual de purificação, se ele fizer o voto de Nazireu, se ele pagar todos os custos dos 4 homens, dando como oferta para que eles cumpram essas regras, e era um custo relativamente alto, Paulo então estaria livre, né, dessas acusações, já que ele mesmo estaria dando prova de estar cumprindo a lei. Verso 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Aqui Tiago repete a decisão do concílio de Jerusalém. O que Tiago quer dizer é o seguinte, que o fato de Paulo cumprir a lei, de Paulo estar cumprindo aqueles requisitos da lei, dos rituais de purificação, do voto de Nazireu, isso não significa que a mudança do concílio estaria sofrendo alguma alteração. Ou, em outras palavras, o fato, Paulo, de você estar se sujeitando aqui ao ritual de purificação e ao voto de Nazireu, não significa que o concílio mudou a sua decisão com relação aos gentios. Aos gentios já demos as orientações e não vai mudar isso. Tiago se compromete de que esse ato de Paulo não significa de nenhuma maneira uma imposição sobre também os gentios de que eles devessem fazer as mesmas coisas. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: você é judeu, está fazendo o ritual de purificação como judeu, fazendo o voto de Nazireu porque é judeu. Os não-judeus não devem fazer isso, nós já recomendamos o que eles devem fazer. Verso 26, então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. O que o texto nos diz é que Paulo passou pelos rituais de purificação, como o pastor já disse, nos tanques que ficavam fora do templo, que eram fiscalizados, orientados para serem feitos do jeito, né, correto, de acordo com a lei judaica. Esses rituais foram feitos no 3º e no 7º dia, como prescrevia as regras do templo. Somente depois disso, Paulo podia entrar no templo. E Paulo fez tudo isso. O texto diz que Paulo passou pelos rituais da purificação e entrou no templo para acompanhar passo a passo cada um dos 4 homens que fizeram o voto, e que ele, como Paulo, estava custeando, né, todos os valores relativos aos sacrifícios e os valores relativos ao voto de Nazireu. Eu queria que lêssemos juntos o 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, para entendermos um pouco como Paulo lida com essas questões que nós acabamos de ver que ele tem que suportar ali em Jerusalém. Verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus,
fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que nós percebemos nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 até o verso 23, é como Paulo lidava com esses cumprimentos da lei. Eu não estava e não estou debaixo da lei, mas em Cristo eu estou debaixo da lei de Cristo. E talvez por isso tenha sido tão doloroso para Paulo ter se sujeitar, mas naquele momento o que pesava no coração de Paulo era o amor pela igreja, era a unidade da igreja. Vamos conversar um pouco sobre o que esse texto nos aponta. Primeiro, William Barclay escreveu: não há nenhuma dúvida de que o assunto não foi do agrado de Paulo. Para ele, essas coisas já não tinham importância, mas uma das características de um homem verdadeiramente grande é que pode subordinar seus próprios desejos e perspectivas ao bem da igreja. Há um momento em que contemporizar não denota debilidade, mas força. Essa palavra de William Barclay, para mim, é importantíssima para que possamos compreender o que está em jogo, né, nesse texto. Vemos um Paulo ouvindo os conselhos de Tiago na igreja de Jerusalém e se sujeitando aos rituais de purificação, como ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 9, 19, que nós acabamos de ler, porque naquele momento o amor pela igreja e pela unidade da igreja estava acima de qualquer questão periférica. Isso é algo que nós devemos parar para pensar hoje enquanto igreja, né? Sobre o nosso esforço pela unidade da igreja, por amor à igreja de Jesus e a Jesus, ao invés de usarmos qualquer desculpa para ferirmos a igreja, para nos distanciarmos dela, para nos acharmos que somos senhores da verdade. A segunda questão que esse texto nos aponta é que a disposição de Paulo em arriscar a vida a fim de desmentir os boatos a seu respeito mostra o seu amor pela unidade da igreja, em que as questões não essenciais jamais devem ser motivos para nos afastar da comunhão do povo de Deus. É um complemento à primeira questão, mas eu queria que você notasse que Paulo arriscou a sua vida a fim de desmentir boatos, as fake news, a seu respeito. Por que ele fez isso? Por amor à igreja, por amor à unidade da igreja. Para demonstrar que questões não essenciais jamais devem ser motivos para nos afastar da comunhão do povo de Deus. E por último, como lidamos com as acusações infundadas sobre nós? Como Paulo, imitador de Jesus, nos ensina a enfrentar momentos em que a mentira e boatos podem ser tão dolorosos para o nosso coração? Não é fácil lidar com mentiras e boatos, não é fácil lidar com as fake news a nosso respeito, né? É claro que nesses momentos há um desejo muito forte da nossa defesa, da nossa justificativa, de nos defendermos. Muito interessante quando nós olhamos para os evangelhos e vamos perceber que Jesus, quando era acusado, jamais se defendia. Jesus jamais se colocou em defesa daquilo que ele é. Da mesma forma, Paulo não aproveita daquela situação, ou nem diante daquela situação, melhor dizendo. Paulo se levanta para se defender, para usar argumentos para dizer sobre os boatos e as mentiras, para trazer provas sobre aquilo que estava sendo dito. Paulo simplesmente, por amor
à unidade da igreja, se sujeita a questões que para ele já eram secundárias, mas que poderiam ser praticadas sem qualquer problema, desde que ele não tivesse jamais a perder de vista aquilo que era essencial, que Jesus Cristo é o único Salvador e que essas questões são secundárias se elas podem ser de alguma maneira utilizadas para que mais pessoas cheguem a Cristo, para que outros não se escandalizem. Então vale a pena se sujeitar, vale a pena se sujeitar. Quando nós lidamos com a nossa autodefesa, geralmente partimos para a agressão. Quando nós queremos nos defender, geralmente entramos num processo de agredir o outro e também de condenar o outro. Paulo não entra nessa artimanha, nessa situação que geralmente se usa em momentos como esse, de mútua acusação ou de autodefesa. Paulo deixa a sua defesa com o Senhor e se sujeita naquilo que deveria ser sujeitado para que as acusações infundadas pudessem naturalmente serem desmentidas. Como nós precisamos aprender com Paulo, quanto nós precisamos aprender com Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse momento que temos de ouvi-la, estudá-la. Obrigado porque a tua palavra nos cura, tua palavra nos sara, tua palavra nos salva, tua palavra nos gera a unidade necessária para que a unidade necessária seja preservada, para que possamos perceber o quanto a igreja do Senhor é linda, quanto a igreja do Senhor é preciosa e o quanto nós devemos amá-la e cuidar dela. Nos ensine também, assim como Paulo, a cuidar da sua igreja, a amar a sua igreja, amando os nossos irmãos e irmãs. Acima de tudo, amando a Jesus e amando como Jesus amou. Nos abençoe enquanto igreja, nos abençoe o nosso país nesse momento, Deus. Difícil que enfrentamos, ainda com muitas regiões sofrendo o crescimento das contaminações pelo Covid. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus abençoe aqueles do nosso meio que estão enfermos e aqueles do nosso país que ainda enfrentam essa dolorosa enfermidade. Abençoe, Deus eterno, para que os passos para essa vacina possam ser acelerados e que assim, ó Deus, haja a bênção de termos, ó Deus, essa situação como uma situação que verdadeiramente poderá passar, que deveremos passar por ela. Nos dê a bênção de que isso aconteça. Nos dê a bênção de que isso não demore. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.